Quando a força espiritual coagulou, formou uma semente de força espiritual. No entanto, quando esta semente entrou em outro mundo, seria incapaz de se completar. Independentemente de saber se foi a experiência anterior ou o método de transmitir e receber mensagens, eles exigiram uma enorme quantidade de força espiritual naturalmente, uma vez que esta força espiritual foi drenada completamente, sinalizou o fim da semente. No Magus World, o imenso interior da Magus Tower. A aterrorizante formação de magia interplanar tremeu quando os raios de luz gradualmente escureceram. Droga! 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 Apenas quando consegui construir uma conexão. Os olhos de Leylin estavam vermelhos quando ele ficou furioso. Isso é um mundo! Um mundo independente inteiro! Exatamente quantas vezes eu vou ter que experimentar antes que eu possa encontrar outro mundo que não seja controlado por qualquer estranho? Ele acariciou sua testa enquanto ele gemia. Interplanar formação de magia desligar. Dano na formação de feitiços de 0,19%, depleção de energia na pedra astral 37,98%. Ao mesmo tempo, o AI-Chip transmitiu as informações para Leylin. Pedra astral. Leylin acenou com a mão e imediatamente, a pedra astral que estava no centro da formação de magia interplanar retornou à sua mão. No entanto, a pedra astral já havia encolhido um pouco, sua luminosidade diminuíra também. Originalmente, uma tal pedra astral foi capaz de suportar a formação de magia interplanar por um longo tempo. No entanto, Leylin percebeu que, para conectar apenas a força espiritual de ambos os lados, a formação drenara uma enorme quantidade de energia. Que pena! Leylin permaneceu sem emoção por um bom tempo antes de se recuperar enquanto seus olhos se iluminavam. Foi de fato uma coincidência descobrir o mundo de Blackrun sem uma rota espacial ou coordenadas. Felizmente, consegui adquirir pelo menos algumas informações antes que nosso link fosse cortado. A expressão de Leylin então se obscureceu. Técnicas de corrida multiarmada foram reunidas, o AI-Chip relatou no entretanto. Mesmo que a corrida com a Estrela da Manhã sendo chamada de Quark Trib, Leylin foi persistente em chamá-la de corrida multiarmada. Naturalmente, o AI-Chip seguiu seu próprio esquema. As habilidades fundamentais da raça multiarmada eram muito fragmentadas, e a maior parte era vaga. Embora fosse apenas o fundamento básico de suas habilidades, era óbvio que o chefe do clã havia feito algumas modificações para esconder algumas partes de suas habilidades. No entanto, foi definitivamente uma tarefa fácil para o AI-Chip para agrupar os diferentes bits de dados enviados e obter mais informações sobre isso. Pelo que parece-se com a maneira como os espadachins e cavaleiros de aço são criados. Leylin tinha muita experiência, o que facilitou a identificação desse fato. No Magus World, a maioria dos antigos ramos seguia de perto o caminho para a força dos outros mundos, por isso era absolutamente normal que as coisas fossem semelhantes. AI-Chip, colete esses 3 dados juntos e pesquise sobre eles, ordenou Leylin. Tarefa estabelecida. Prosseguindo com a enumeração de dados. O AI-Chip imediatamente mandou de volta. Leylin definitivamente tinha pouco interesse nos dados sobre como alimentar espadachins de marca, já que os dados em seu poder eram incompletos. Com esses dados incompletos, o máximo que ele poderia nutrir era um rank 1 de Magus, que definitivamente não tinha utilidade para ele. É desnecessário dizer que mesmo uma verdadeira enxurrada de magos de nível 1 não seria páreo para alguém no Reino da Estrela da Manhã. No entanto, foi definitivamente útil ter muitos subordinados. Se ele pudesse nutrir o rank 2 ou até mesmo classificar 3 Brand de Swordism, então Leylin teria vantagem em muitos compromissos. Para Leylin, que era o senhor de um território, esse plano sempre valeria a pena e seria lucrativo. Além disso, o método de treinamento da raça multiarmada, juntamente com seus métodos especiais de romper, parecia ser valioso para sua pesquisa na remoção de seus grilhões sanguíneos. Mesmo que ele ainda não estivesse no gargalo do Reino da Estrela da Manhã, o fato de que Kemoin Varlox nunca poderia avançar para o nível 5 e além estava pesando muito em seu coração. O isolamento da Magus Tower se estendeu por alguns meses. Aqueles que estavam esperando do lado de fora, como Parker, testemunharam a torre absorvendo enormes quantidades de partículas elementares,
Um fenômeno causado pela formação de feitiços que opera os reservatórios de energia positivos e negativos para suprir o experimento interplanar. Além do choque, tudo o que sentiam era admiração pela riqueza de Leylin. Definitivamente, era uma visão rara no continente central que um magus de nível 3 realizasse essa pesquisa por longos períodos de tempo. O peso das pedras astrais que ele tinha em reserva sozinha causaria a falência de qualquer outro. Marquis Leylin. Isso é sério. Se até mesmo os subordinados de Leylin ficassem surpresos, os forasteiros ficariam surpresos. Tomemos, por exemplo, o Varlock atualmente em pé na frente. Este Varlock tinha uma boa aparência, o que era comum para Varlocks. Isso fazia parecer tão comum quanto qualquer outro magi, mas o fato de que este arcano tinha uma linhagem pura de serpente gigante que moem dentro de suas veias criava uma sensação de inferioridade dentro de Parker e o resto, que também aumentava a sua agilidade como eles faziam. Não se atreva a levar este bruxo de ânimo leve. Apenas a quantidade de pedras astrais usadas deve ser suficiente para levar um nível 3 ao desespero, certo? Os subordinados olhavam para a enorme torre do mago, pois não puderam deixar de expressar seu choque quando viram este homem. Contagem Tim, Parker respeitosamente ficou de lado. Mesmo que Tim fosse um mero graduado de 2 Varlock e um Cono, sua linhagem real tornou fácil para ele avançar para o nível 3 ou até se tornar um Morning Star Magus. Tim definitivamente superou Parker, que era mais velho do que ele e também um Varlock de cobras pretas do ranking 3 em potencial. Além disso, Tim era originalmente do clã Ouroboros, e sua rede dentro do clã assegurava que ele era um indivíduo que não se podia tolerar. Eu vim aqui para lhe entregar este convite. No entanto, parece que cheguei na hora errada. Tim não pôde deixar de expressar sua impotência. Por favor, não se preocupe. O senhor ainda retorna uma vez por mês. Já faz quase tanto tempo desde que ele saiu, então presumo que o conde só tenha que esperar pacientemente por um curto período de tempo, respondeu Parker. Tim acenou com a cabeça. Ele mesmo estava ciente de que, sem aviso prévio, esses magos de alto escalão definitivamente não tolerariam quaisquer interrupções quando estivessem passando por uma pesquisa muito importante. Ele não estava disposto a arriscar, pois até mesmo um ligeiro distúrbio do mundo exterior poderia ter resultado na intenção assassina do arcano sendo apontada para ele. Eu gostaria de explorar o próspero Onyx Castle que eu ouvi que o Marquis Leylin usou menos de 10 anos para construir. Essa seria nossa honra. Parker balançou a cabeça enquanto chamava outro bruxo que estava vestido como um mordomo. Este é Kubler, o mordomo do castelo. Ele vai te trazer depois. Governar seus territórios era apenas uma pequena questão para um Varlock. No entanto, devido à idade de Tim, ele definitivamente teria algum interesse em explorar esses territórios. Outra razão foi para ele passar o tempo enquanto esperava. Contagem do Tim, este é o Kubler ao seu serviço. Kubler deixou escapar sua expressão mais sincera e sorridente ao se curvar respeitosamente. Os feiticeiros que estavam do lado de fora brincando e conversando cordialmente eram definitivamente ignorantes em relação à situação de Leylin que estava dentro da torre do mago, transpirando loucamente. Neste momento, na frente dele estava uma criatura que tinha uma cabeça de ovelha, mas o corpo de um crocodilo. Esta criatura parecia ser sábia, questionando-o em vários tópicos. Você sabe como o capim-jasmim floresce? O que é 1 mais 1? Quantas caudas tem o lobo infinito de cobras? A criatura usava um blusão preto e estava falando em uma língua estrangeira, mas surpreendentemente, Leylin foi capaz de entendê-lo. A testa de Leylin ainda estava suada e ele não podia deixar de mentalmente soltar um berro de raiva. Isto é impossível! Nesse frágil espelho de dimensão, como é possível uma criatura atravessar? Como um Varlock de alta patente, e um assistente de longa data do Duque Gilbert, Leylin naturalmente entendia que tais experimentos interplanares eram muito perigosos. Muitos magos da manhã haviam se levado à morte como resultado de terem entrado em contato com muitas existências estranhas e poderosas, ou mesmo apenas ouvindo os sons dessas existências. Essa maldição pode se estender até os descendentes. No entanto, o que ele estava fazendo hoje não era tão imprudente. No minuto em que sua semente de força espiritual entrou no plano astral, essa criatura o encontrou e até imediatamente apareceu diretamente dentro da formação de magia interplanar.
Fonte de energia anormal encontrada. Contramedidas envolventes. O Shipai Sou. Durante a construção desta formação de magia interplanar, ele naturalmente considerou o problema de outras criaturas, especialmente com a morte de muitos magos Morning estar servindo como um aviso. Seguindo a declaração do Aiship, os símbolos no chão se iluminaram para formar uma gaiola de raios carmesins que prendiam a criatura com firmeza. O relâmpago, vermelho como sangue, caiu sobre a criatura com a força formidável da torre de mago de Leyline. Asterisco rachadura. Asterisco eletricidade vermelho sangue se arqueou ao longo do corpo da criatura enquanto sua roupa se transformava em cinzas. Desenvolveu sarcomas que vazaram pus amarelos à medida que explodiam um por um. O pus e o raio se chocaram um com o outro, resultando em um barulho de perfuração de orelha. Quantas vezes o time de Frank acerta em um século? A carne podre da criatura continuava escorregando, mas parecia não notar, uma vez que continuava a questioná-lo. Ataque com força total, ordenou Leyline. Com um estrondo, numerosos raios do relâmpago vermelho sangue convergiram para formar uma enorme esfera que atingiu a criatura. Você sabe. A borda da esfera do raio cavou a criatura enquanto seu corpo desaparecia lentamente. A cabeça de ovelha caiu no chão, ainda persistente em suas perguntas. Os dois olhos já estavam transbordando de sangue. Estrondo. O raio atingiu novamente, e parecia que o tempo e o espaço congelaram naquele momento, apenas para voltar a fluir pouco depois. O que? Leyline olhou para o espelho de prata à sua frente. O laboratório parecia estar perfeitamente bem, e até mesmo a formação de magia interplanar estava funcionando bem. Não havia um rastro da criatura no lugar que ela ocupara pouco antes.